E aí, vamos pro assunto que não quer calar, Bento? Meu Vamos? Deus. Deixa eu relembrar uma última vez, então, galera, que hoje Meu Deus. a gente abaixou o preço aí dos super, para você mandar seu áudio falando sua opinião, então, esse acontecimento, né? Tanto a prisão do Léo Lins, quanto quer dizer, né, a condenação dele à prisão, A prisão quanto é o teu sonho, né? a Talvez. briga Patrick versus Gentil. Clube do Minhoca versus My Fucking Comedy Club. É. Eu vou te falar. Eu não queria que nada disso acontecesse. Eu me sinto parcialmente responsável. Talvez Danilo. Talvez. Isso é a minha confabulação, né? Ele procurando, vamos ver o que os humoristas todos se manifestaram, né mesmo? Com suas malditas piadocas em forma de raciocínio, certo? E todos se manifestaram, e talvez ele procurando, ele viu aqui. Ele viu esse. Ele falou que quer saber. Porque, infelizmente, eu tava meio. Não sei o que aconteceu. Às vezes, uma coisa é a gota d'água pra mim, né mesmo? Aí, quando eu vi aquele vídeo, eu jamais esperaria um parceiro do humor, né mesmo? Falando aquelas coisas. Não tô falando dele, tô falando do Patrick. Falando aquelas coisas sobre o meu programa, sobre o Chapado. Falando que. Como é que é? Falando que eu tô velho, acabado, que eu devia me aposentar, que esse programa é uma fraude, que os vídeos são horríveis e que ele é o bonzão. Aquele carro dele e aquele podcast que eu tô com os dias contados. Eu não passo de uma fraude. Eu não vejo, eu falo isso de todo mundo aqui. E a última coisa que eu tenho dessas pessoas é a famosa inveja. Então minha cabeça nem foi nesse lugar, porque ele tem inveja daqui, certo? Mas talvez seja isso, Patrick. Talvez você esteja com um caso da famosa invejite agudites. Diagnóstico dado no SUS, em vez de Covid ou dos verdadeiros lepra. Você tá com frescurites, invejites, agutite. Pode ir para casa e tomar água, igual o nosso lar. Certo? E eu nem percebi. E aí, quando eu ouvi aquilo, E eu devia ter percebido que era uma isca, não é mesmo? Renzo percebeu, ele tentou me avisar, eu não saquei. Pra mim era ódio gratuito, famoso hate dos haters, eu nunca experimentei. E como é amargo o gosto, eu digo pra vocês. Não é mesmo, certo? E aí, logo de um broman, e tudo começou com esse vídeo que a gente vai assistir. O Léo Lins, acusado de condenado a 800 milhões de anos de cadeia no Brasil. Porque suas piadas machucaram os ouvidos da nossa querida população brasileira. E assim como Kim Jong-un, isso não vai ser permitido aqui. Imagina se qualquer um na Coreia do Norte pode chegar e falar Kim, 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 Mama Kim, Mama Kim. A família toda nem presa, é Mas, morta. enfim, E aqui a gente tem nossas regras, ninguém vai brincar com a soberania brasileira, ninguém. Nem Elon, nem Lully, e nem Boze, e nem ninguém. Enfim, mas nesse primeiro momento. Você quer ver o vídeo do Léo ou não? Vamos ver um pedacinho? Vamos ver ele um falando pouquinho? um pedaço sobre. Ele comentou sobre o que ele vai fazer, não é mesmo? Na cadeia, se dá pra fazer stand-up lá. No último episódio de Seinfeld, eles continuaram fazendo stand-up na cadeia. Lembra? Nos créditos ele tá fazendo. E a comida da cadeia, hein? E como a gente evita levar facada no banheiro? Talvez ele faça isso. Talvez ele fuja do país, como muitos fazem hoje em dia. Mas vamos ver um pouquinho aqui então do vídeo. O Léo Lins, então, ele tava, né, enfim, ele foi condenado e É. eu acho que essa é a primeira vez que ele Manifestou? se manifestou depois, né, da condenação. Vamos ver um pouco desse vídeo, depois a Vamos gente meio ver. que resume e vamos Certo. pro assunto. Vamos lá. E aí vocês vão Quando eu saber. recebi a notícia da minha prisão, Certo. eu passei o dia gravando no SBT
Que prisão é essa, Olá, em primeiro lugar, que você é condenado only in America e aí você grava do restaurante? Oi, galera. Infelizmente eu fui condenado a 800 anos. Tô aqui no Coco Bambu gravando esse vídeo, mas tô triste. Você tá falando que a casa dele parece um restaurante, é isso? Não, é porque ele não tá na... Quando alguém é condenado, eu imagino que você prenda a pessoa na hora. Não aqui, né? Certo? Não. Galera, 20 anos atrás eu fui condenado a 3 anos de cadeia. Hoje eu tô falando aqui com vocês da Disney, só pra dizer que é muito triste. Certo? Mas, não que eu queira que ele seja condenado, óbvio, mas é estranho, é só uma observação, não é mesmo? Aí ele foi condenado em primeira Em instância. primeira, claro. A gente tem que esperar a Aí ele 18ª recorre, instância. e aí tem segunda instância. Exato. Inclusive, no caso dele, ele vai responder em liberdade, se eu não me engano, até terceira instância. Terceira Ele instância. vai responder em liberdade de qualquer forma. Show. É ainda mais um crime tão Grandes hediondo, amigos. ele vai responder em liberdade. Meu Deus. Onde vamos parar? O que eu já sei aqui ajudou a mesmo. deixar o clima Não, desculpa, não. um pouco mais leve. Ah. Muito já se falou dessa minha condenação, Eu não falei a quase liberdade nada. de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Desculpa. Antes de me pronunciar, Aham. eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, Claro, no né? caso eu, Imagina, não a vou mais ler. de 8 anos Tem que ler, de né? prisão Vou ver. e uma multa de quase 2 milhões. Imagina, só tem uma cara redonda, feliz. Não tem Esse nada vídeo escrito. não é de Tem que piada. ler. Eu tô em casa É. com meus gatos. Engraçado, porque eu já Aqui. tava rindo. Não é? Ah, troca! Pra mim já tava super engraçado o azul da roupa e o fundo. Acho que você fez uma brincadeira fingindo que é pobre. Como você quer levar isso a sério? Né? Onde todos os bandidos nesse país correm solto, você chega na rua, tem um cara com uma barraca montada vendendo penicilina a R$ 5, do lado da fazenda do crack, do lado de um político viajando com 1.000 quilos de pó, do lado da outra celebridade que assassinou todo mundo, certo? E aí todos livres numa grande festa tomando ayahuasca. E aí você quer que a gente leve isso a sério? Se aqui todos os malditos bandidos imundos pegam 1 ano. Devia vir uma rodada. Goleiro, o que você acha dessa condenação? Eu tô agora num time novo. Ô, Suzy, o que você achou da condenação do Léo? Certo? É palhaçada mesmo. Ainda é pra gente levar essa festa da insanidade a sério que é esse país, não é mesmo? Mas vai. E a pessoa, Leonardo de Lima Borges Lins, e não o comediante Léo Lins. Uma persona Herbert. cômica, criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas, e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Herbert. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, Exato. uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica. Não é uma arma de verdade, é de plástico. Isso não é uma opinião minha. Isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras a respeito da comédia. Já li muito. E um nome respeitado na área nos Estados Simon Unidos. Critickley. Por que eu estou citando isso? Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Aqui? Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza? Sei, porque eu vi esse vídeo até, mais mas de vamos ver. 8 anos de cadeia? Olha o embasamento. A Wikipedia. Claro. Claro, nossa querida Wikileakspedia. E aquele cara que foi Sanchez Arnês. Como é que é? Não, o que vazou. Não é Sanchez. É o que foi James Corbyn. James, que foi extraditado. Wikileaks. Quem era o cara? Lembra? Wikileaks. Wikileaks. Não, mas o cara. Assange. Julius Assange. Quem era o cara? Rick Sanchez. Não era Rick. Rick Sanchez. Era Wikileaks. Hey, Maury. Quem foi o Assange? Assange, ele vazou
Ele vazou coisas no Wikileaks, ele teve que se refugiar. Não é mesmo? Quem era o nome desse cara? Wikileaks guy. Julian Assange, acertei. Julian Assange, é isso. Mas esse não é o Wikileaks, é o Wikipedia. É a fonte mais cretina de informação da internet, onde qualquer um pode digitar qualquer merda, e é onde a juíza foi ver. Só pra deixar claro, então, pra quem... Ela foi ver o que, aliás? Tá mais explicado. Então, é isso que eu vou te falar agora. Pra quem não entende o que ele tá falando, é que a juíza ela pesquisou stand-up. E ela pegou a definição de stand-up no Wikipedia pra definir o que tá acontecendo ali. Claro. É igual o cartomante que visita a cartomante até ele achar a cartomante que fala o que ele quer ouvir. Não, eu não vou morrer amanhã. Eu vou ver. Não, eu vou casar com outra pessoa. Eu não quero que veja a minha sorte, não. Eu quero ver o que você tem pra falar. O que você quer ouvir? Que você vai viajar? É isso que vai acontecer. Oba, é a minha cartomante preferida. Iei. Eu acho todos horríveis, né? Mas eu tô falando pra quem vai nesse negócio. Certo? E aí ele tá falando disso. Vamos ver mais um pouco aí. E isso não é uma piada. Deu pra perceber. Um inocente acusado de homicídio. A juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia. Aí. E ainda fez uma hipercrítica social. É mesmo? Será? Não entendi direito, mas tudo bem, vai estar válido. Vai. Mas assim, a gente não precisa ver esse vídeo inteiro, porque a gente só pra contextualizar. E aí ele a gente falou sobre vídeo. Isso na última live, e os argumentos são mais ou menos os mesmos. Sobre ele ser um personagem no palco. Você vai falar, né? É sobre aquela coisa de que a atenção é dada mais a isso do que, por exemplo, ao INSS ou alguma coisa que um político esteja fazendo, enfim, algo do tipo. Exatamente. O que a pessoa vai falar sobre isso? Uma pessoa que, desculpa, mas pensa que esse cara tem que ser preso, ela é insana. Não é mesmo? Me desculpa. Certo? Isso porque, não gosta. Eu não gosto do padeiro e, calma aí, ele empurrou alguém, então ele tem que ser morto. Vamos usar isso que ele empurrou alguém pra ver se alguém mata ele em retaliação? Certo? Não é assim que funciona, tá bom? Mais uma vez, né? Porque a gente tá discutindo, tipo, a pena, ela é absurda, né? E pra alguém que pode achar que talvez, não é... É multa o cara. Galera, assim, uma coisa como essa poderia facilmente ser aplicada aqui, dependendo da opinião de alguém, sacou? Muitas vezes. Isso ninguém faz nada a respeito. Eu socando um cachorro... Cadê? As autoridades cegas. Agora, isso não é uma piada. Eu socando um cão até a morte. Ok. Certo. Eu acho que nós dois temos a mesma opinião, né? Sobre exato. O assunto, claro, né, galera? Porra, por favor, né? Na última live eu tentei te ajudar lá no momento de se organizar. E eu ouvi uma galera vindo, esse Hanson esquerdalha, não sei o quê. Galera, ele mas ele não concorda também, certo? Mas não defendendo o que foi dito, porque honestamente eu acho que você também não. Não consumo Léo Lins, não é o tipo de humor que eu acho engraçado. Eu vou te falar, eu não consumo nenhum artista brasileiro. 0,0. Os únicos que eu assisto, por incrível que pareça, não vou nem falar, pra não dar a moral, não é mesmo? Eu assisto quem eu quero procurar coisa pra eu falar mal. Tipo, Porta News, ou qualquer coisa assim. Certo? Mas eu assisto isso. Não existe mais. Ou todos esses podcasts horrorosos do UOL. Eu assisto isso vendo se eu encontro pauta. Não é exatamente sobre... O problema que eu acho que a gente tá vendo, e eu acho que a maior parte das pessoas tá vendo, não é sobre o que se diz, mas o que foi feito com o que se diz, sabe? Exato. Eu acho que é um pouco até isso. vi aqui. A gente já tem aqui Ibama olhando direto pra esse programa, que a gente tem um bicho aqui, silvestre. E tem também o Ibosta olhando, se a gente não tem esse bebê, mesmo sendo de plástico, o outro socou um bebê. Se eu fizer isso num reborn, tô todo mundo de olho, e se ele cair no chão e cair o olho dele fora? Isso pode ser já um processo, não é mesmo, certo? E aí o que impede de virem atrás do nosso querido Chapado? Eu espero todos na delegacia, quebrando tudo, igual foi com o Oruan. Eu acho que a grande questão é, quem dita, tipo, exatamente o que vai poder ser e o que não vai poder ser dito, entendeu? Cadê o comitê? Eu quero conhecer todos. É um pouco Quero que isso. sejam apresentados para a população. Esse é o homem mais inteligente, os Illuminati. Professor Xavier, Red Richards, o Dr. Stephen Strange, o Pantera Negra.
eu quero esse conselho e aí eu vou acreditar. Aí eles decidem. Aí sim, certo? Mas se for o Matias Mourão, o General Scrocóquio, a Dona Cleude Casimira, eu tô pouco me lixando pra opinião de vocês, não é mesmo? Eu quero um conselho que eu saiba super apurado, é esse conselho que decide. Aí eu vou falar, tá, tudo bem. E toda a população conhece o conselho? São os homens mais inteligentes, mulheres da face da terra. Ah, tá, então eu aceito o julgamento de vocês. Se for o contrário, for um Zé Ruela igual eu, que tá só numa posição de poder. E aí toda a neurose da cabeça dele, se ele foi maltratado quando ele era baby, ou se a mamãe morreu no acidente de carro, ele vai e julga o caso baseado na esquizofrenia pessoal dele. Por isso que eu quero que seja só máquina. Máquina não ia ter esse problema se a gente tivesse tudo com inteligência artificial e robô. Aí não ia ter isso. Que ele ia fazer cálculos lógicos. Não, isso é insano. Agora não, o homem, o professor, ele vem e a mulher dele falou que ele é um merda e ele desconta em todos os alunos. O juiz, sei lá o que aconteceu na vida dele. O filho é um drogado, sei lá. E ele vem cheio de... e ele julga o caso baseado na vivência esquizofrênica que ele teve. No entendimento dele da realidade.